Alô, todo mundo falou Alô. oi. Oi, E é Luiz. legal ficar todo mundo na mesma bolha, né? Isso, Ó, é isso que você tá... Isso, exatamente. Permite esse mergulho, né? Muito bem, muito bem. Bom, sejam todos bem-vindos aqui a mais um Sistema Solar e Podcast. Hoje ainda seguindo essa linha de começando a fazer mesas, conseguindo fazer mesas de bate-papo. Então conseguindo agora juntar duas pessoas e sempre buscando a relação entre essas duas pessoas, e hoje mais do que nunca a gente consegue aqui. Eu recebo aqui hoje Luiz G e Pedro Rizzi. Luiz G, a gente pode dizer que quadrinista seria aí uma boa definição de tudo isso que te define, assim? Existe aí uma palavra que é a melhor pra gente usar? Eu acho que eu tenho usado essa palavra para definir melhor o tipo de trabalho que seria, para mim, né, o trabalho principal, que é o trabalho de história em quadrinho mesmo. Né? A maioria das vezes, os desenhistas de humor e tal, eles preferem ser chamados de cartunistas, né? Às vezes porque isso também talvez seja mais amplo também, essa denominação. A minha curiosidade em relação às linguagens visuais, assim, ela sempre foi muito grande, e eu acho que eu tive as bases para me aventurar em linguagens diferentes, assim, em muitos momentos da vida. Então, a coisa vai de charge política até a concepção visual de uma ópera, por exemplo. Vai de designer e editor de arte de uma revista até ser ilustrador, por exemplo. Ou ser desenhista de história em quadrinho, né? Que é uma das coisas que eu mais curto, né? E ser roteirista para televisão, por exemplo, também, né? E é interessante você ter consciência que isso foi como que se fosse uma experiência concreta e consciente, né? De busca e de pesquisa, né? Que me possibilitou uma série de coisas, inclusive a realização do meu próprio doutorado, que se chamava a escrita plástica, né? Desenho, pensamento e conhecimento. Mas, de certa forma, todas essas jornadas conversavam entre si, né? Convergiam para o mesmo lugar, assim? Eu acho que elas evidentemente, umas ajudam umas às outras, assim. E muitas vezes elas possibilitam que você inicie já uma dessas experiências, na qual ainda você não fez nenhuma, não teve nenhuma experiência, já propondo algo vamos dizer, inovador, quase que de imediato. Sem ter a experiência, você já quer algo inovador. Sem ter tido antes aquilo. Então, por exemplo, uma das óperas, né, que eu trabalhei, que foi Até que se apaguem os avisos luminosos, uma ópera que era uma homenagem ao Santos Dumont, com Arrigo Barnabé e um autor francês que fazia o texto. Nós fizemos uma experiência na qual havia um trabalho de autoria no qual havia uma independência um em relação ao outro, e em torno da narrativa, na qual cada uma das linguagens, que era a música, no caso do Arrigo, o texto, no caso dele, perfeito. E o visual. E o visual, que era complexíssimo, assim, nesse caso que eu elaborei, falavam entre si, mas tinham também uma certa independência entre um e o outro, né? E até a utilização de tecnologias, etc.,
vinham de experiências assim que, por exemplo, molecada estava começando a desenvolver e tinham experimentado só em shows, em festas, em coisas desse tipo, mas novidades mesmo. Que era um desafio complexo para eles, assim, né? Porque eu também fazia direção de luz, por exemplo. Uhum. A minha relação com o técnico de luz era porque esse técnico de luz tinha uma experiência vasta, vamos dizer assim. Perfeito. Enquanto que com eles tinha que ser diferente, mas estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Claro, né? Como trabalhar as individualidades dentro de um coletivo, né? E Pedro, a gente fala um pouco da série São Paulo, Meu Humor, que tem um pouco essa missão de tornar coletivo o trabalho individual de cada um desses cartunistas, quadrinistas, ilustradores. Explica um pouquinho aqui pra gente onde estamos nesse exato momento. Então vocês acabaram de lançar a série, certo? Isso, a série estreou semana passada no canal Arte 1. É uma série documental de 6 episódios. É uma série que, na verdade, eu acho que ela resume muito bem isso que você falou, porque é uma série que foi desenvolvida pelo Toninho Mendes, né? Eu estou dirigindo a série, mas eu não desenvolvi a série. Essa série, ela é a cabeça do Toninho Mendes, que foi o editor e o fundador da Circo Editorial. Perfeito. A Circo Editorial foi uma editora independente nos anos 80 e que foi o ponto de convergência de grandes artistas, como Luiz G, que está aqui do nosso lado, o Angeli, Laerte, Alcio, Paulo Caruso, Chico Caruso e outros artistas também que ficaram ali na órbita dessa editora. E desse movimento, né? E desse movimento. Eu gosto de chamar de movimento artístico paulistano, né? Porque foi e continua reverberando até hoje. Acima de tudo pelo momento histórico que a Circo veio, né? A Circo Editorial, ela foi fundada em 84, que foi o dia que a emenda Dante de Oliveira foi negada pelo Congresso, né? Então isso era muito sintomático daquele tempo, de um processo de abertura que eu não vivi, né? Eu já nasci na democracia, eu nasci em 86, então com a série eu pude entender um pouquinho melhor a história do nosso país. Então a minha ideia para a direção da série foi respeitar as sinopses do Toninho, foi respeitar a estrutura do projeto, mas o que eu mudei? Eu coloquei a lente de hoje em dia, porque é muito curioso a gente falar de um processo de abertura democrática que o Brasil estava sofrendo já no final dos anos 70 para o começo dos anos 80, e usar lentes de 2018 e 2019. Claro. Que está acontecendo a mesma coisa, só que é o inverso. A gente está perdendo as qualidades democráticas, né? Lá atrás era o contrário. Então era um momento de ebulição onde você podia testar toda a nova liberdade que estava à disposição. E eu acho que hoje é o contrário. Eu acho que a gente tem que aproveitar a liberdade de expressão a tal como conhecemos o máximo possível. Porque eu não sei como que vai ser nos próximos meses e anos se continuar com uma postura de um desmonte cultural e tudo isso que a gente vem sofrendo nesses últimos meses. Inclusive, Luiz, você tem um livro, né? Ah, Como Era Boa a Ditadura. E fala um pouquinho, assim, sobre... Apesar do título parecer que vai para um caminho, é totalmente o inverso, né? Fala um pouquinho pra gente. Isso ocorreu porque nesse movimento levando as pessoas a colocar a ditadura, né, como um dado positivo, como um fato positivo, almejarem o seu retorno, né? Essa coisa toda, eu me dei conta de que eu tinha ainda 4 anos de charge política da época da ditadura que não haviam nunca sido republicadas. E elas contavam... um dia ali... Exato. Eu fiquei uns 8 anos na Folha de São Paulo na época do final da ditadura, né? Os últimos
todos esses últimos anos aí da ditadura, não sei quantos foram, 21. 8 anos, sei lá, foi esse tempo que eu fiquei. E de repente, quando começa a acontecer aquilo, eu volto, olho o material e falo, nossa, é impressionante, porque... Atual. É totalmente atual. E o que é mais importante, eu acho que toda vez que a gente fala em ditadura, quase que automaticamente a pessoa começa a pensar em termos de tortura, em termos de perseguição, em termos de censura, etc. E o livro, o que ele vai mostrar melhor é uma outra coisa que deveria convencer racionalmente as pessoas de como aquilo foi ruim, que é o desastre econômico que foram os últimos anos da ditadura. E essa batata quente chegou num índice de inflação de praticamente 1.200%, né? Então era absurdo, assim. E esse cenário foi o cenário que a Circo pegou, que a nossa revista pegou nessa fase. Agora, nessa jornada, porque eu ouvi, é o Toninho que fala nesse segundo episódio sobre a Circo? Isso, sempre quando entra tem um ponto importante, o Toninho faleceu, tem 2 anos, eu não conheci o Toninho, então toda a relação é uma imagem de arquivo que você tem na série. Isso no primeiro episódio, no segundo, enfim, todos os episódios eu tentei manter o Toninho como o narrador da série. Perfeito. Porque eu encontrei umas fitas, o Gonçalo Júnior, que é pesquisador, a filha dele, a Verônica, tinha algumas fitas cassetes com gravações que o Toninho fazia ao longo da vida toda, declamando poema. Podcasts. Era um podcast. Ele fazia podcast. Exatamente. Então ele encontrou algum amigo, ele já ia gravando tudo isso. Legal. Então eu tive a sorte de encontrar 30 horas de material gravado do Toninho. Uau. Então toda a parte de elaboração do roteiro, do esqueleto dessas narrativas, a gente desenvolveu a partir do áudio do Toninho. Então ele continua sendo o editor. Muito legal. Então foi uma maneira de continuar, mesmo ele não estando aqui em vida, deixando ele com uma figura contínua na história da Circo. Porque como ele já havia feito o projeto da série e ele não estava aqui para dar continuidade, foi uma maneira de colocá-lo também. E eu acho que super funcionou. Aí você, como público, pode falar também. Não, e ele fala que a Circo... Ele fala que era a sua cabeça, né, Luiz G? Ele fala assim, é a cabeça do Luiz aqui, a Circo. Então, o que eu queria muito te perguntar é... Como essa cabeça foi se formando nessa época? Como você foi olhando todo esse ambiente e falando, vou transformar isso aqui em algo, em arte? O que hoje em dia uma pessoa faz um canal no YouTube, uma pessoa faz um podcast, vocês fizeram essa revista. Que era a sua rede social da época, era a maneira de se gritar, a maneira de se falar, né? Como foi essa trajetória, assim? Como foram os encontros? Bom, isso começa na universidade, quando eu fazia a FAU, a arquitetura na USP, e o Laerte fazia música na USP. E a gente se encontrou e nós tínhamos assim essa vontade que meio estava no ar naquele momento, assim, de criar uma revista de quadrinhos, né? E aí nós nos juntamos com algumas pessoas que logo saíram da revista, ficando só eu e o Laerte, e depois começa a entrada de novos personagens, como os irmãos Caruso, Chico Paulo Caruso, gente como Flávio de Souza, Flávio Del Carlo, gente que foi para teatro, que foi para... a Balão, essa revista chamava Balão. Ah, olha, o primeiro nome. Que legal. E essa revista realmente foi um movimento mesmo. Passaram uns 60 desenhistas pela Balão, mais ou menos, né? Mas tinha um grupo básico assim que tocava a coisa, assim. E ela fazia bastante sucesso, apesar de ela ser uma revista de pequena tiragem dentro da universidade, etc. Porque a gente estava no auge da ditadura, era período Médici, a época que estava se destruindo a guerrilha, onde havia uma perseguição ferocíssima ali, né?
E eu acho que nós estávamos começando uma guerrilha gráfica, sabe? E os meus trabalhos para balão, nesse momento, eram trabalhos muito políticos. Críticas. E o que acontece é que, como a gente estava dentro da universidade com uma tiragem pequena, a gente tinha condições de falar muito mais do que a imprensa, que naquela época era censurada, tinha. Perfeito. Então, por exemplo, eu me lembro que eu viajo para Bolívia e Peru em 73, em julho de 73. Quando eu chego em Lima, eu encontro um guerrilheiro brasileiro lá e converso com um cara dias, fico conversando com ele, etc. Inclusive, eu trouxe gravado na minha cabeça uma mensagem que eu deveria passar aqui no Brasil por carta e tal, não sei o que e tal. E passa-se 2 meses e ocorre o golpe do Pinochet, né? Com a morte do Allende e toda aquela carnificina que ocorreu no Estádio Nacional, ali etc. Chile, né? Exatamente. E esse guerrilheiro até que eu menciono aqui, ele estava pensando muito em ir para o Chile. Eles estavam todos eles estavam muito otimistas em relação ao Chile, assim. Nem sei o que aconteceu com ele, se ele morreu ou não. E o que eu faço? Imediatamente na semana que ocorre o golpe, eu faço uma história em quadrinhos sobre o golpe. E eu coloco coisas que a imprensa jamais ousaria fazer. Por exemplo, os militares matando o Allende mesmo. Sabe? Mas isso com aqueles ecos do que o guerrilheiro tinha te dito lá, né? Com essa alma de guerrilheiro latino-americano, né? Eu faço um corte espaço-temporal que mostra, na verdade, aqueles colonizadores espanhóis com aqueles capacetes típicos, etc., matando índios, assim, né? E até que chega no momento em que ele aponta o Palácio de La Moneda e grita: matem o Inca, saca? E essa frase ficou famosa entre os estudantes e todos, assim, e tal, né? O que acontecia? Chegava nos jornais, nas redações... Chegava isso para eles? Chegava para eles, imediatamente eles faziam uma página, eles davam destaque, mostravam imagens, faziam críticas, tinham críticos de quadrinhos, inclusive um deles, Luciano Ramos, certo? Estava falando anteriormente, que comentava a revista e tudo mais, saía no Pasquim, etc. Então, a revista minúscula como era, ela era conhecida no Brasil todo, assim. E aí acontece o seguinte: quando termina a faculdade, a maioria de nós acaba indo para a imprensa. Claro, perfeito. Primeiro para a imprensa alternativa e depois a gente foi para a grande imprensa mesmo, né? E o que acontece é que a maioria de nós eram humoristas, cartunistas, basicamente, chargistas, basicamente, que é o caso do Paulo Caruso, do Chico Caruso, o próprio Laerte. Ele é basicamente um cartunista mesmo, ele é o cara que faz aquela ideia única, que no caso da tira é muito próximo. Essa questão da linguagem fica muito próxima. Porque são 3, 4, porque é curto. É curto. Basicamente. Essas coisas, por exemplo, cabem em qualquer lugar, elas podem ser publicadas em qualquer revista, lugar, elas têm espaço fácil. Mas, para mim, a situação era complicada, porque eu gosto do quadrinho de página, o quadrinho revista. E aí, o que acontecia? Eu precisava de uma revista. Né? Então, durante a imprensa alternativa, o que acontecia? Eu publicava quadrinho metodicamente em todas as colaborações que eu fazia. Era Ovelha Negra, Movimento, Pasquim, Versos, todos os lugares eu publicava quadrinhos e tal, sempre querendo mostrar como aquela linguagem poderia ser interessante para em qualquer situação. Mas o que a gente percebeu
foi que, principalmente conversando com o Marcos Faerman, que era o editor da Versus, é que nós, os desenhistas, é que acabaríamos tendo que fazer a nossa própria edição. E a partir daí eu começo a me preparar para isso, para editar revista. Uma revista. Uhum. Então eu teria que aprender muita coisa, eu teria que aprender sobre artes gráficas, eu teria que aprender sobre direção de arte, eu teria que aprender sobre redação, etc. E foi o que eu passei a fazer a partir daquele momento, né? Inclusive, as primeiras colaborações nesse sentido foram com o Toninho Mendes mesmo, que também trabalhava na Versus, e o Toninho e eu conversávamos muito sobre essa questão de a gente fazer uma revista da gente, etc., de a gente criar isso daí, etc. Então, eu passei a ser editor de arte, eu fiz várias experiências nesse sentido, assim, para acumular esse cabedal aí. E quando chega mais ou menos na altura, no momento em que o Toninho Mendes está preparado para ser editor, né? No caso, porque o Angeli tinha criado uma tira, que era Chiclete com Banana, que tinha tido muito sucesso na Folha de São Paulo, e isso possibilitou o Toninho começar a publicar livros, né? Sendo que o meu também foi um dos primeiros e tal. E, em seguida, eles tiveram a ideia de fazer uma revista e que vendeu, teve maior sucesso, que foi a do Angeli. A partir desse momento, ele me chamou e chamou o Laerte para que a gente fizesse essa revista. E ocorre que, para mim, isso estava bem claro já. Eu já tinha feito vários projetos, a gente tinha tido momentos entre nós que nós procuramos tentar fazer a revista. Eu cheguei a mais de um boneco, quer dizer, aquele projeto da revista, né? Perfeito. Piloto, que seria um piloto. Então, quando chega esse momento, para mim está muito claro assim, que a gente teria que fazer e tudo mais. Então, eu era o editor de quadrinho internacional, eu era o editor de arte, que organizava visualmente a revista, que organizava ideias de capa, chamava artistas e tudo mais, né? Dei muito tom, por exemplo, de resposta de carta, criamos um personagem em função de uma ilustração de um amigo nosso, que nós chamamos de Batráquio. Batráquio. Que era um dos caras que apareciam bastante nessa sessão de cartas, etc. Fazíamos umas fotonovelas malucas e tal. Olha, que legal. Né? Aí criávamos, por exemplo, relações, né? Eu criei muito com a questão do projeto gráfico, interligações entre as histórias, porque eu não gostava de deixar na Circo uma história confrontar com a outra. Eu queria sempre que tivesse alguma coisa separando uma arte da outra, um trabalho de arte do outro. Separando, exato. Não conectando. Quer dizer, então separando e tendo uma conexão que, no caso, seria o espírito da revista, né? E aí eu bolava formas assim de desenvolver essas conexões que foram muito, muito engraçadas, bonitas. E onde era esse encontro todo? Tinha uma casa, tinha um bar em especial, tinha uma região? Onde era isso aí? O Toninho Mendes montou a Casa da Circo lá na Pompeia, ficava numa vila. Rua Coari 72. Então, olha mesmo. Eu utilizei muito essa questão de ser a Pompeia, e não só na Circo, mas na Chiclete também. Por exemplo, no caso da Chiclete 1, onde saiu... na Chiclete sempre saía no final o trabalho de um artista convidado. Eu fui do número 1. Olha, então, que legal. Da Chiclete e com havia banana. duas fotografias, né, em páginas que estariam uma atrás da outra, né, antes de começar a história, fazendo uma apresentação do sujeito lá, né?
E eu me lembro que eu fiz uma foto assim, vestido de um alemão, assim, meio da Primeira Guerra Mundial, que tinha aqueles lança-chamas, que o cara tem um negócio nas costas, sabe? Uma espécie de um tambor de gasolina, né? Da coisa. Né? Mas no meu caso, eu estava com bem customizado militar. Lá como militar, com capacete original, etc. Mas com um aspirador de pó nas costas e tal. E aí eu brincava e falava assim, tal, dizia uma série de coisas, falavam assim, serão esses os últimos dias da Pompeia, né? Era um personagem. Então eu brincava com a Pompeia nesse ponto. E o duro foi que acontece para mim acontece frequentemente coisas assim de que são barra pesada. Eu desejo muito certas coisas. Quando elas aparecem na minha vida, elas aparecem ao mesmo tempo e você tem que definir. É essa ou é aquela? Né? Encruzilhada ali. E foi o que aconteceu. Eu tinha sido aceito pelo Royal College of Art, né, que é uma das maiores escolas de arte do mundo, né, na verdade, na Inglaterra, em Londres. E eu tinha até pedido para que eles postergassem um ano para que eu pudesse fazer a circo. Foi o ano que eu fiz a circo. E aí, em seguida, eu fui para lá. E aí eles ficaram muito na mão. Eles tocaram, chegaram a fazer acho que 2 números, mas... Mas essa tocada essa pegada ficou faltando, assim, né? O Laerte até chegou a falar, era uma coisa assim, músculos sem ossos, assim, coisas assim, né? Desse tipo que ele comenta, tal. E aí nesse final desse primeiro ano eu fui convencido lá a ficar mais um ano, porque daí eu tiraria o mestrado, seria Master of Arts, né? E aí eu fiquei, aí os caras não podiam mais continuar, né? Perfeito. E quando eu voltei, eu tinha 500 mil ideias, né? Claro, 2 anos. Só que lá, vendo, né? Tudo, um monte de coisa fervilhando, né? Só que quando eu chego aqui, que era a época de quem? Do Collor. Né? Outro momento, outro... E o Collor destruiu a cultura brasileira de uma forma geral, né? A gente conhece bastante assim, o sofrimento que o cinema passou, né? Nesse período do Collor, mas foi muito mais que isso. E, Pedro, me fala aí algumas coisas que foram te chamando a atenção nesse estudo, nesse mergulho todo, assim... Engraçado que quando a gente fala de tudo isso, o centro da cidade... o Pedro é meu amigo há muitos anos, nós somos amigos há muitos anos e a gente já frequentou muito o Centrão, né, Sim. Pedro? A gente já foi muito pro Centrão e tal. E por coincidência sempre falávamos sobre os desenhos, né? E sobre como realmente essa época dos quadrinhos trazia São Paulo como um elemento tão presente e tal. Queria que a gente falasse um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Assim. Cada vez mais a gente vai atestando que faz parte do consciente coletivo do paulistano, né? As criações da Cerco Editorial. E quando eu tô falando Cerco Editorial, eu tô falando da revista Circo, que é a cabeça do Luiz G. Eu tô falando da Chiclete com Banana, que vai mais pro lado do Angeli. Tô falando da Geraldão, né? Do Glauco. E Piratas do Tietê, da Laerte. Perfeito. Só pra explicar pra galera. Porque cada um foi tendo a sua... Foi tendo o seu editorial, né? É isso, Luiz G. Cada um foi assumindo o seu editorial. Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente já conversava anos atrás, estava no centro... E parecia que a gente via as rebordosas. Perfeito. Todas, via, né? E vivia. E vivia. Eu descobri que cada vez mais como foi importante esse momento na história de São Paulo, porque faz parte do consciente coletivo, né? Faz parte da história da imprensa brasileira também, Total. Né? Porque era muito mais do que quadrinhos, assim, e brasileiro, e nacional. E paulistano. Né? Acho que trazer, porque antigamente era uma relação, tudo era o Rio de Janeiro.
tudo era... O Rio de Janeiro era o centro de gravidade de tudo, era o eixo central, né? Então a moda, o estudo de comportamento, até falando aqui um pouco de revolução de costumes, era sempre o ponto de partida. As mesmas histórias também eram os personagens, né? A Disney foi buscar Sim, isso. Era muito focado no Rio de Janeiro. Então acho que pela primeira vez esse eixo começa a mudar e esse eixo acaba sendo transferido para São Paulo. E é muito bem traduzido São Paulo nessa... Muito. E eu acho que tem a ver com esse encontro desses artistas que vieram de regiões diferentes da cidade também. Né? O Toninho e o Angeli são da Casa Verde. Olha. Então eles tinham que cruzar a ponte. É muito curioso porque eu fui com a Verônica, que é a filha do Toninho, eu fui na Casa Verde. Eu fui na casa onde nasceu o Toninho. Eu fui na casa onde nasceu o Angeli, eu passei na frente. E tem um ponto da Casa Verde, não sei se todo mundo conhece a Casa Verde, você atravessa o Rio Tietê, você pega a ponte, na verdade, do Limão. Tem a ponte da Casa Verde também, você pode pegar a ponte do Limão. E tem um ponto, tem uma perspectiva do Limão que você vê o centro de São Paulo. E é louco, quando eu vi essa cena, a partir dessa perspectiva, como mudou completamente a minha relação, a minha noção da importância que foram essas revistas. Porque eu falei, cara, essas pessoas estavam retratando realmente fidedignas ao seu tempo e a maneira que a geografia e o mundo ao redor estava provocando uma nova estrutura, uma nova visão de mundo neles. E muito fidedigno do que eles viam e viviam. Então, acho que assim, a cada revista que eu li tudo que foi editada pela Circo. Né, são 20... Mas agora ou não, antes? Antes de... Antes. Não. Eu sou de uma geração que eu já peguei... Chiclete com Banana, Circo, não é da minha geração. Perfeito. Eu nasci quando essas revistas estavam sendo elaboradas, estavam na banca. Eu sou uma geração depois. Isso. Mas, por exemplo, eu lembro de entender São Paulo um pouco também através dessas revistas, porque era uma época, eu era uma criança, não ia pro Centrão. Eu tava ali na casa do meu pai, então, tipo assim, eu lembro de meio entender São Paulo por essas revistas também. E eu acho que você tem um olhar, por exemplo, pegando aqui Entradas e Bandeiras, que é a HQ do Luiz G, que ele lança na primeira Chiclete com Banana, que com tem... os monumentos. Com os monumentos do Brecheret, do Vitor. Então ali você já tem uma ideia, você cruzando a Avenida Brasil, você sabe que os índios estão vindo ali que é a escultura do Brecheret, que está na frente do Parque do Ibirapuera. Isso, dos Bandeirantes. Dos Bandeirantes. E aí, só que depois, quando o carro ele vai atravessar a Avenida Brasil, mas aí eu vou dar spoiler. Verdade, é que nem série hoje em dia, não pode contar até o final. Não vou contar, depois não, você tem que ir lá, lógico, vai procurar. Ô Pedro, eu vejo ali também no documentário, na série, né? Mas um documentário, o problema da panelinha é pra quem tá de fora. Isso é maravilhoso, né, cara? É um áudio do... um áudio do Toninho? Todo esse áudio que você ouviu, então ele tem normalmente na entrada, na saída de bloco, é sempre o áudio do Toninho Mendes, né? Que eu encontrei nessas fitas cassetes todas. E ele falava, cara, o problema da panelinha... Porque muita gente deve encher o saco dele. Claro. Imagina o saco... Quem nunca ficou chateado de não fazer parte de uma panelinha? E ele fala assim, eu não sei se você lembra, porque eu mostrei esse episódio pro Luiz G ainda na ilha de edição. Não tinha fechado o corte ainda. Mas tinha um trecho que ele falava assim... A questão das panelinhas, o problema é quando você não faz parte das panelinhas. Mas assim, até por uma questão moral, a gente lia tudo que foi enviado para Circo Editorial. Porque aí ele tá falando num contexto de se os integrantes se era uma panelinha, tinha que meio que ser amigo pra entrar. E ele rebatia fala que não, né? É porque eram muito bons. É porque ele fala, me fala alguém que chegou a ser a sombra do que é o Luiz G e a Laerte. Me mostra um puta trabalho da época que não fez parte me mostra um puta trabalho que não fez parte da Circo. Então tudo que era muito bom fez parte das edições, das revistas da Circo Editorial. E como se caçavam essas pessoas? Sabe o que acontece também, Pedro? É o seguinte, cara. A Circo ela estava aberta a ver colaboração. E essas colaborações, elas, com mais razão de ser,
deveriam vir de quem? Dos próprios profissionais, dos outros desenhistas, dos outros artistas, né? E, cara, por incrível que pareça, naquele tempo, a gente jamais recebeu uma, entendeu? Então não tem nem como dizer que você não publicou, coisa desse tipo. Acho que a gente não recebia nem de leitor e nem de nenhum outro profissional que naquele momento poderia ter feito HQ e tal. Mas não tinha. A gente pode dizer que eram poucas pessoas fazendo? Não, a gente jamais recebeu isso. A gente jamais teve esse problema, por exemplo, de saber se aquilo era bom para publicar ou não era. Não existia nem parâmetro. Porque a gente não recebia, ninguém mandava. Sim. Até porque os encontros que tinham que ocorrer, a impressão que dá é que eles já tinham ocorrido. Ou seja, os ilustradores, os cartunistas que estavam por aí, eles já tinham se encontrado. Porque quando a gente pega, era muita gente talentosa, né, Luiz? Quando você olha aí seus parceiros de crime, entre aspas, aí seus parceiros de charge, de desenhos, qual a impressão que você tem sobre os seus parceiros? Assim, você esteve ao lado de feras mesmo ali, né? Eu acho que no caso acho que teve 2 lugares assim que foram importantes para mim nessa questão do contato pessoal, das relações, etc., né? Que foram as 2 revistas que eu mencionei, a Balão, tá. e a Circo. A Balão, ela era realmente uma efervescência que acontecia. A gente se reunia toda semana na FAO. Imagina esses encontros, cara. E esses encontros eram uma alegria, entendeu? Era uma coisa alegre. E gente trazia material, um mostrava um negócio que o cara tinha achado, o outro mostrava outro, etc. Os desenhos. Por exemplo, sei lá, naquela época ainda se chegava no Brasil assim, muita coisa estrangeira, italiana, francesa, etc., que a gente estava falando aqui. Lápis e esse tipo de coisa? Assim? Não, tipo revistas, autores, histórias, HQs, italianas, francesas, americanas, etc. E tal. Né? Tinha toda essa troca de informação que vinha, né? Aconteciam coisas bem positivas que eu acho que é uma crítica que eu tenho em relação ao quadrinho brasileiro até hoje, que é a questão de você ter artistas que são exímios desenhistas, mas eles são exímios desenhistas nos moldes de fulano de tal, do desenho, ciclano, de um desenho outro, que já existe. De um desenho que já existe, entendeu? Então, o que acontecia na Balão era que a gente tinha uma crítica séria em relação a isso. Falou, isso daí tá muito parecido com fulano de tal, entendeu? Tinha que ser um trabalho único, vocês buscavam, né? Tinha que ter uma certa personalidade e, ao mesmo tempo, uma consciência em relação à produção plástica, gráfica, final, que teria que estar tendo uma conexão com o conteúdo que você estava colocando. Ali na revista. Então, esse conteúdo era um conteúdo que já estava direcionado para descobertas em relação à nossa realidade, né? Aí, tanto é que quando chega no último ano da Balão, eu vou para a Inglaterra pela primeira vez e fiquei lá uns 4 meses e tal, lá na Inglaterra. E eu cheguei a colaborar com uma revista underground de lá. Olha que legal. Eu fiz uma história em quadrinho que se passava no metrô, em Londres. E procurei desenhar o mais próximo que
da realidade possível. Quando eu fiz aquilo, e os próprios ingleses falavam, poxa, você desenhou super igual o metrô, olha só como tá e tal, não sei o quê. Eu pensei imediatamente, falei, pô, isso tem muito mais sentido eu fazer no Brasil do que aqui. Porque aqui existe toda uma tradição de artistas, de desenhistas, de fotógrafos e tudo mais, que retratam a realidade aqui, né, de uma forma muito intensa. Então, toda a vida dessas comunidades já é no primeiro mundo é retratada, desenhada, etc. Né? Enquanto que no Brasil isso nunca é. Isso nunca é desenhado. É verdade, né? É verdade. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje, né? Então, muito raro, você sabe como que é o gangster de Chicago, você sabe como é que é a lata de lixo de Nova York, você sabe como é que é o índio Apache, como que é o soldado da Segunda Guerra, sargento do Private Ryan lá, etc. E aqui a gente não tem noção absoluta. Você pega no século XIX aí, você já não sabe mais como que a pessoa se veste, não se veste, como que era como que a realidade, né, física. Mas falando em Brasil, que são tantos personagens. E a maioria dos artistas que pintavam também, mais realistas, eram estrangeiros, né? Exatamente. Quer dizer, para se ter uma ideia, os portugueses retrataram praticamente nada. Daqui. Perfeito, naquela época. Todos esses anos, né? No descobrimento 400 ali, anos, sei perfeito. lá. E enquanto que na Europa, nos Estados Unidos mesmo, a ilustração, o desenho, etc., estava super presente. E o desenho, aí eu tenho que fazer uma digressão aqui, um parênteses, assim. O desenho, ele tem uma coisa muito diferente da fotografia, de outras formas de captação da imagem, assim. Ele é uma escrita plástica. Ele é uma coisa que define aquilo que é o fundamental para determinada mensagem que vai ser passada na hora que você mostrar o teu desenho, entendeu? E isso tem uma relação muito forte com memória. É uma relação que está ligada com o cérebro, porque o meu cérebro entender que essas 4 linhas aqui são o canto de uma mesa, é porque o meu cérebro tem uma determinada característica de leitura, que é dele própria, entendeu? Então, na hora que eu apresento isso para o cérebro, entendeu? Ele se lembra, ele se liga com memórias, com memórias assim fortíssimas, assim, né? Fica uma coisa muito forte, entendeu? Então, é mais do que pintar o que os seus olhos veem, é pintar o que o seu cérebro vê. Né? Então, quando eu voltei, eu queria desenhar São Paulo. Foi isso que eu pensei. Quer dizer, por que eu vou desenhar São Paulo? É São Paulo, especificamente? É porque é o Brasil. O Brasil que eu conheço é São Paulo, pô. Então é esse lugar que eu vou desenhar. Claro. Cheguei até a pensar também, pô, será que não vai ficar um negócio muito específico? Mas você fala, puta, é a maior cidade do país, pô, né? Por que eu vou deixar de retratar se ela tem essa expressividade para. Mas você vê, teve o pensamento do será? Que todo mundo passa por esse pensamento. Hoje em dia é fácil a gente falar, São Paulo foi um sucesso, como vocês retratavam São Paulo. Mas teve ali o momento do, né? Será? Como todo projeto tem ali o momento do será, né? Será que eu faço isso e tal? Mas acreditou, né? Aí na imprensa alternativa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer uma história. Era a história de um ladrão anarquista dos anos 20, que era o Meneghetti, né? Um ladrão que tinha molas no sapato, que ele pulava de um prédio para o outro, fazendo toim, né? E chegando lá do outro lado. E tal. Era o superpoder dele. E aí eu teria que ter material visual, quer dizer, referência, para poder fazer uma história que se passasse na cidade de São Paulo naqueles anos 20.
E, cara, acredite se quiser, isso era muito complicado naquele momento. Era muito difícil, não tinha quase nada de coisa publicada nesse sentido. Você assim, descobrir como era São Paulo em 1920. Nem foto, entendeu? Era livro de fotos, coisas, era super raro isso. Então, eu tive a sorte que a minha... tinha, na casa da minha avó, eu encontrei um livro que chama... um álbum de fotografias que tinha São Paulo, quem te viu, quem te vê. Quem te viu era 1890, fotos do Militão, e quem te vê era 1920, 20 e poucos. Uau, caramba. Do Medina. E isso que me permitiu fazer. Inclusive, eu estava pensando nessa história em fazer uma mera viagem de bonde pela cidade. Viajar de bonde pela cidade de 1920. 1920. Mas acabei fazendo a história do Meneghetti, mas existe essa viagem, existe conversas das pessoas dentro do bonde e você todas foi tudo com o livro do lado ali, o livro da sua avó, você foi vendo ali as fotos? Foi, cara. Aí, cara, isso saiu na Versus, que era um jornal... de elite, quer dizer, era um jornal de intelectual. Então ele teve muita força. Então, a partir daí, começou a surgir, por exemplo, a Abril lançou uma série que chamava O Nosso Século, que mostrava o Brasil. Puxou esse interesse. Começou a haver publicação de transportes urbanos no Brasil. E aí, em poucos anos, começou a haver um número enorme de publicações sobre quase todos os outros assuntos assim da nossa realidade, mostrando esses aspectos em geral com fotografia, né? Mas isso continua sendo possível no século XX. Se você pega no século XIX para baixo, é uma raridade total, é uma dificuldade total. Então, se um cara está, por exemplo, escrevendo um livro que se passa durante a Inconfidência Mineira, e o personagem sai da sala e vai para a cozinha... Começa a sala e começa a cozinha. No texto dele não precisa, certo? Mas na minha história em quadrinho, eu tenho que saber como que é a maldita cozinha, claro, entendeu? Né? Para quem escreve é mais fácil, para quem... É escrita plástica, né? Então, outra coisa que durante a vida eu fiz foi... colecionar, né, tudo quanto é iconografia possível do Brasil, assim, para que eu pudesse, de repente, tendo uma ideia para um determinado período, eu pudesse ter condições de ter alguma informação sobre aquilo. E é dificílimo, realmente. Tanto é que o Debré e o Rugendas, aqueles dois ilustradores super importantes que vieram, né, com Dom João VI e tudo mais, que retrataram o Rio de Janeiro, retrataram o Brasil e tal, eles são usados nos livros didáticos para dizer como que era o Brasil no século XV, no século XVI, no século XVII, no século XVIII. Isso é século XIX. Porque não tem, cara. Até parece que tem 300 anos igual, né? Então, eu falei, bom, eu acho que na hora que você está lutando para que exista quadrinho no Brasil, faz todo sentido você se preocupar com essas questões, porque elas são as questões em que o quadrinho vai dar uma colaboração que nenhuma outra vai dar. Cultural, né? Colaboração nenhuma cultural. Outra vai dar essa colaboração. Claro. Né? Porque você está contando as histórias, você está atraindo o interesse do público para certas histórias, para certas épocas do nosso país, assim, né? Mas como que você vê essa... Porque não é o quadrinho no Brasil, mas é o quadrinho do Brasil, né? Assim... Exatamente. É o quadrinho do Brasil, né? Então, uma das sortes que a gente teve aqui foi ter um desenhista como o Ângelo Agostini, né? Que ele foi o primeiro cara que fez jornais de humor no Brasil. Os dois primeiros foram em São Paulo, e foi o Cabrião e o Diabo Coxo. E depois ele vai para o Rio... Bons nomes. E estoura no Rio
alguns jornais que ele vai fazer. E o que acontece? Na hora que o cara não simplesmente relata textualmente, mas ele registra visualmente como que é a cidade, o senhor de escravo, o escravo, a corrupção que existe aí, né, no meio dessa coisa toda, e como que é o engenho, como que é o mato, como que é a tropa de mula, etc. Sabe? Isso é uma informação inacreditável, assim, que a gente tem, assim, e ele foi, além de tudo, um dos pioneiros do História em Quadrinho também, né? O Angelo Agostini, quer dizer, ele fez isso a partir de 1860. Imagina. Né? Quer dizer, e hoje em dia a gente tem a Comic Con aí, né? A gente trabalha aí dois paralelos completamente, né? Que mostra uma força, a Comic Con mostra uma força do meio como um todo, mas realmente fica devendo nessa parte nacional mesmo. As grandes estrelas são ele leva de novo aquela questão que a Balão e a Circo procuraram quebrar, que é aquela que é a prisão, né? A tua servidão ao modelo importado. Sim. E a forma de fazer importada, né? E tudo isso, quer dizer... Total. Quer dizer, total. É aquilo que eu falo, quer dizer, o desenho ele é uma forma de pensamento, então... Se você não cuidar dessas coisas, entendeu? Você vai ter o mesmo pensamento que os outros. Você não vai pensar, vão pensar por você. O sistema colônia continua, né? Pessoal, acho que esse melhor, um encerramento melhor do que esse nós não temos, assim. Acho que é uma ótima conclusão mesmo, e acho que está muito em cima do aonde você busca as suas referências. Eu acho que você pode buscar onde... E hoje em dia a gente tem a facilidade muito maior, né, de achar essas referências. Então, às vezes, às vezes, nem sempre busque as suas referências onde os outros estão buscando essas referências, né? Às vezes tá ali escondidinho num cantinho uma puta referência, um puta traço, um cara que mudava as coisas e tal. Eu acho que um ponto mais importante, aproveitando até que o seu podcast para divulgar, é a ideia da série para conseguir organizar toda essa história, colocar numa mesma timeline, saber quem são essas pessoas, por que vieram, como vieram. Porque às vezes a gente tem artistas fantásticos que moram em São Paulo, tão vivos e fazendo coisas novas, e a maioria das pessoas mais jovens não fazem ideia. Perfeito. Então, é um registro histórico, né? É um registro histórico, certamente. Em um momento onde algumas memórias estão se perdendo. Onde as memórias estão... Eu acho que as memórias estão escondidas. As memórias estão aí, mas elas estão escondidas. Eu acho que também, como nesses últimos 30 anos houve uma transformação na maneira de se comunicar e na maneira de se apresentar o trabalho, a escrita plástica, por assim dizer, né? Cada vez mais a gente sai da questão física e vai para o virtual. Perfeito. A série é uma forma de colocar tudo em movimento através de uma série documental, que eu acho que você pode atrair olhares de uma geração que não acompanhou o quadrinho impresso. Então, talvez essa geração nova ela pode falar, opa, tem coisas escondidas aí que eu não conhecia, eu vou lá dar uma fuçada. Então, porque hoje, se você pega molecada com menos de 20 anos, eu não sei se todos conhecem o que é uma história em quadrinho no papel impresso, mas ela certamente sabe o que é um meme, ela não sabe o que é uma charge no jornal, tampouco uma tirinha, mas ela sabe o que é um meme, o que é um gif, o que é um bumerangue, o que são esses efeitos todos do Instagram. Mas é legal você falar olha, observa um pouco melhor, dá um mergulho um pouquinho mais profundo, ou olha um pouquinho na sua vizinhança, né? Você tem pessoas como o Luiz G, a Laerte, né? que ainda estão aí com uma produção muito ativa e que estão fazendo coisas novas. Exatamente. Sabe? Então é uma memória viva e que está criando cada vez mais coisas novas e importantes para produzir cultura, criar cultura. E eu acho que o mais importante de tudo, ajudar a gente a ter uma visão crítica aguçada sobre as coisas, ter autoexpressão. Em tempos de memes e gifs,
você não consegue produzir nada, né? Então acho que é uma forma de ser um trampolim para autoexpressão. Né? Toda quinta-feira. Toda quinta-feira, às 20h30. Então, às 8h30 da noite, no canal Arte 1. E a reprise? Domingo, meio-dia. Bom, se deixar, a gente fica falando de história de São Paulo aqui. Pessoal, Luiz, muito obrigado pela presença. Obrigado por dividir toda a história aqui com a gente. Pedro, também. E parabéns pelo registro aí. E que bom que a gente fez aqui o podcast para falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Eu que agradeço aqui e agradeço outra vez o Pedro também pelo trabalho incrível que ele fez em relação ao série, homenageando principalmente o Toninho Mendes, nosso querido amigo. E seja lá o que Deus quiser. Com isso, ficamos por aqui. Valeu, acompanhem São Paulo Meu Humor no Arte 1. Até a próxima, um grande abraço. Tchau. Viva!